Boa noite a todos. É com muita alegria que nessa noite nós estamos aqui para falar um pouco dos estudos que temos feito, procurando a integração e a comunhão da psicologia como ciência e a psicologia espiritual, a psicologia do comportamento humano enquanto um ser espiritual que passa pela Terra, entrando e saindo nas várias reencarnações, e que sabedores que somos aqui nessa casa, nessa noite, nós temos e carregamos conosco mesmo a nossa própria herança espiritual. Então, partindo do pressuposto de que somos seres eternos, vamos olhar com muita cautela como é que podemos caminhar um pouco melhor durante a nossa jornada evolutiva rumo à plenitude. Todos nós temos um destino traçado, destino, como diziam os gregos, o destino fechado, como se fosse assim, um caminho ao qual nós não podemos fugir, que é a evolução, no caminho da plenitude, é um caminho de evolução para a plenitude. Nós nascemos simples, ignorantes das leis divinas, simples de conhecimento, e precisamos cada vez mais nos aparelhar para poder viver melhor e, de alguma forma, cumprir o que nós viemos fazer aqui na Terra. A tarefa da evolução nossa, porque, apesar de vivermos em sociedade, uns procurando ajudar os outros, e isso é fato que não pode ser contestado, nós somos seres individuais em evolução. Cada um é responsável pela sua própria evolução, pelo seu caminho, pela sua jornada na Terra. E depois da Terra, conforme tiver sido esse caminhar, melhor no plano espiritual, e depois essa volta, e assim, através dos tempos, nas rodas da reencarnação. A gratidão é a meta da existência humana. É a meta, porque ela faz com que caminhemos para esse local, para esse encontro conosco mesmo, para esse encontro com a plenitude, aonde o lugar que nós buscamos dentro de nós mesmos é um lugar de paz, de serenidade, de autoencontro, de generosidade, de alegria, de bem viver. Ilude-se quem acredita que este caminhar, essa plenitude, é uma vivência não espinhosa, é uma vivência sem agruras. Isso não existe. Esse caminhar buscando a plenitude é deixar desabrochar o Deus que existe em nós. E fazer, como diz Joana de Ângeles, fazer com que nós consigamos estabelecer o reino dos céus dentro de nós. Esse reino que Jesus veio nos trazer quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Durante a evolução do ser humano, a nossa evolução,
Se pensarmos lá nos homens primitivos, no começo do estabelecimento da razão no ser humano, os mitos, as lendas, os folclores, eles explicavam os fenômenos naturais, os fenômenos da Terra, tudo que acontecia com o ser humano. E davam razões para isso. Paralelamente, as religiões, que datam de época remotíssima, né? Principalmente as religiões orientais, o livro dos Vedas, com mais de 7.000 anos antes de Cristo, o Alcorão, o Tao Te Ching dos budistas, o Bhagavad Gita, né, dos hinduístas, o Alcorão, enfim, os livros sagrados das religiões antigas, e na Bíblia dos cristãos, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o que se pode observar é que sempre, como pano de fundo, em todos os textos sagrados, existe a gratidão embasada, a gratidão como pano de fundo, provocando ou procurando dar suporte psicológico para as pessoas, num sentido de que desenvolvam as emoções positivas, a alegria, o bem-estar, no caminho do bem. Então, as religiões tiveram um papel importantíssimo durante toda a evolução humana, porque elas trouxeram para o homem e deram respaldo para que ele tivesse dentro de si, observando a relação com Deus, um suporte, uma força de ligação que lhe desse âmbito, coragem para a vivência. Na realidade, a gratidão, ela é um sentimento que está por baixo da nossa, está como um pano de fundo na nossa vida, na relação conosco mesmo, na relação com o outro, na relação com a natureza, na relação com Deus. Então, a importância da gratidão não pode ser absolutamente desdenhada. Tanto é que Joana de Ângeles escreveu esse livro, que é um tratado fantástico. Ela procura fazer sempre a união da psicologia como ciência e a doutrina espírita. É um livro fantástico, onde nós temos todo um caminhar dos seres, do ser humano, em busca da plenitude, passando pela gratidão. É um tratado psicológico fantástico. Quem tiver a oportunidade, vale a pena procurar. Então, como dissemos, os livros sagrados, eles sempre tiveram um papel psicológico sobre a gratidão, sobre como o ser humano desenvolver a gratidão. Para nós, particularmente cristãos do mundo ocidental, né, é importantíssimo observarmos a Bíblia, que é o texto básico, né, da referência do tratado. O livro sagrado para nós cristãos é a Bíblia. O Velho Testamento, no Velho Testamento, se observa muito a questão da gratidão. Nós
pegamos um exemplo retirado da Bíblia, o livro de Jó, né? Jó foi testado de todas as formas, em sua paciência, resignação, obediência às leis divinas, na sua fé, perdeu as posses, os bens materiais, perdeu a família, os filhos, os servos, passou por enfermidades difíceis, agruras da vida e todo o sofrimento. E a sua esposa lhe dizia para deixar o Deus dele, que esse Deus não estava ajudando. E mesmo assim, ele foi um exemplo de maturidade psicológica, um exemplo de resignação e de amor a Deus sobre todas as coisas. Então, Jó recebe de volta, pelo acréscimo da misericórdia divina, tudo o que ele perdeu e muito mais. E relata a Bíblia que ele viveu muitos anos ainda depois de toda essa experiência, até uma longa vida sobre a terra, feliz, com muitos filhos, exaltando a gratidão pelas bênçãos divinas. Mesmo nos momentos difíceis e de dor, ele nunca deixou de ser agradecido a Deus. Os salmos são uma riqueza, são de uma riqueza impressionante. Os salmos de Davi, um júbilo de alegria, canta a gratidão com alegria. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu caminhasse pelos vales tenebrosos, não sentiria mal algum, porque tu estás comigo. Alegria, gratidão e fé. Nós, espíritas, nos detemos mais no estudo do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um hino de gratidão à vida. Ele veio nos dar as boas novas, as boas notícias. O meu reino não é desse mundo. A verdadeira vida é a vida espiritual. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele nos trouxe as bem-aventuranças. Então, o Evangelho de Jesus é, na realidade, todo um tratado de gratidão a Deus, à vida que nós temos aqui na terra e fora da terra. Ele veio nos dizer que esta verdadeira vida, essa alegria da gratidão, continua após a desencarnação. Allan Kardec, 1857, o codificador dessa doutrina maravilhosa que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar na Terra, nesses tempos, exaltou a gratidão durante todo o seu trabalho. A gratidão como uma conduta do bem, da moral, as ações no bem e, como exemplo, na questão 667, ele fala da oração pelos mortos. Porque muitas vezes as pessoas que convivem conosco, elas partem, elas desencarnam, elas vão para outra dimensão, e a gente, para não entrar em contato com a dor, a gente procura esquecer deles, deleta, né? Como se fosse possível
deletar aquela pessoa da nossa vida, aquele afeto que dedicamos a ela, e a gente acredita que esse afeto não termina, né? Mesmo depois do desencarne. E muitas vezes as pessoas... E nós nos esquecemos de orar pelos nossos mortos, né? O Espiritismo não fala, não apregoa que temos que ir lá no cemitério, na última morada, orar pelos mortos, não. Mas eles vivem em outra dimensão. E aí as nossas preces, as nossas orações chegam até eles. Nós tivemos uma experiência muito pessoal, muito que nos tocou muito, de uma amiga, enquanto morávamos no Paraná, que ela era professora de yoga, católica, e não entendia, dizia que não entendia nada de espiritismo, mas como todos os yogis, espiritualista, né? Acreditava que a vida não terminava no túmulo. Ela tinha 3 filhos lindos, como a grande maioria do pessoal do Sul, loira, descendente de poloneses, olhos azuis, e os filhos lindos, o mais velho, homem, o do meio, homem, e a mais nova, mulher. E nós mudamos para cá, passado algum tempo, retornamos para fazer uma viagem, uma visita, onde deixamos muitos afetos, e ela era uma pessoa muito querida, e ficamos sabendo que ela tinha sofrido a partida do filho do meio, adolescente de 14 anos, e estava sofrendo muito. Fomos, então, fazer uma visita a ela. Era uma pessoa muito especial. E lá chegando, ela disse que o filho havia feito uma excursão próximo, a gente morava em Ponta Grossa, naquelas regiões montanhosas, próximo a Curitiba, uma excursão do colégio, e tinham acampado num determinado local, e ele caiu de uma ribanceira. E imediatamente levaram para o hospital, teve traumatismo craniano, viveu durante uma semana e ela ficou desesperada, recebeu ajuda de pessoas de todas as religiões que conviviam ou que não conheciam, porque se tratava de um jovem, né? Uma situação de um passeio, um acampamento de colégio e um desencarne assim tão desesperador. E ela disse então que sofreu muito. A única coisa que ela sabia fazer era orar pelo filho e mandar uma energia de amor para esse filho. Ela dizia, onde quer que ele estivesse. Foi então que alguns meses depois, o Divaldo Pereira Franco esteve lá e ela foi convidada a ir por uma colega, também professora de yoga, e ela disse que relutou muito, ela tinha medo de entrar em contato com alguma coisa dele. Ao mesmo tempo que ela queria, ela tinha medo, porque ela não era espírita, enfim, ela estava muito desesperada, estavam todos na sua casa. E aí, ela se sentou na primeira fileira, passou inicialmente, deu nome para ele, né, antes da palestra, se sentou na primeira fileira, e após a palestra, ela disse para mim que queria fugir, ela queria ir embora. Não quero ficar. E a amiga segurando, e ela foi para a fila, ela falava, eu vou embora, e a amiga segurando, até que ela conseguiu chegar e estava acompanhada do filho mais velho, e essa amiga. Aí, e foi então que o Divaldo, ela chegando, o Divaldo disse a ela, olha, minha irmã, o seu filho, ela não disse nada, o seu filho, fulano de tal, esteve ao seu lado, ali, durante toda a palestra.
E ele está me pedindo para lhe dizer que o desligamento do corpo dele foi feito logo que ele caiu da ribanceira, mas permaneceu 1 semana em coma para que a família se acostumasse um pouco com a ideia da perda e da morte. Foi então que ele agradeceu, oração pelos mortos. Ele agradeceu muito emocionado para a mãe, né? Agradeceu à mãe aquela energia, aquela luz que ele recebeu, embora com todo o sofrimento pela partida do filho, aquela luz que ele recebeu logo depois do desencarne e durante todo o tempo subsequente, que o ajudou muito. Ela vai saindo e o Divaldo chama de volta. Você é o irmão mais velho, né? Sim, sou eu. Ele está te pedindo para parar de dar chute nas portas, para parar de se revoltar contra o acontecimento, contra a morte prematura dele. Esse era o tempo de vida na Terra. E assim, essa minha amiga conta muito emocionada, e todos nós também, uma vivência direta do que é a oração pelos mortos, né? Mandar uma energia de amor, luz. As pessoas que desencarnaram, os nossos ditos mortos, vão estar sempre agradecidos pela lembrança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que não saiba a nossa mão esquerda o que faz a direita, Jesus coloca ainda, né, os espíritos decifrando essa fala de Jesus nos Evangelhos, eles colocam os benefícios pagos com ingratidão. Então, dizendo que aqueles que deixam de fazer o bem porque só recebem ingratidão, esses estão sendo egoístas. Porque o bem que agrada a Deus, é o bem que se faz pelo bem, não pelo bem que se espera a retribuição. Isso é extremamente profundo, porque se nós pararmos para pensar, quantas pessoas que às vezes a gente faz um trabalho dentro da casa espírita, e a gente sabe que não agradece de jeito nenhum, né? Filhos, pessoas da família, que não são agradecidas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, esses benefícios pagos com a ingratidão, nós precisamos parar e observar dentro da nossa vida. Quem é que está sendo ingrato conosco? E o que é que nós estamos fazendo com isso? Muito tempo depois, veja, do Evangelho, dos mitos, dos textos sagrados do Evangelho, vem a ciência. A ciência demorou muito, a ciência do comportamento, a psicologia, a psicanálise, demorou muito tempo para estudar a gratidão, né? 1957, veja, 100 anos depois de Kardec, doutora Melanie Klein, uma psicanalista posterior a Freud, ela fez grandes estudos observando crianças e fez os primeiros trabalhos que são recentes, que são extremamente atuais, sobre a importância da gratidão na saúde mental. Então, a gente não vai pensar que essa coisa de gratidão é só no centro espírita, que é só na religião.
É o tempo todo. Está envolvendo a nossa saúde mental. E aí, nesses estudos que foram feitos, não só por ela, mas também por outros, ela foi a pioneira nesses estudos e escreveu um tratado belíssimo, que se chama Inveja e Gratidão. E aí a gente para pensar, o que é que tem a inveja a ver com a gratidão? Tudo. Nós vamos falar um pouco disso, tá? A inveja, será que ela aparece e a gente aprende a ser invejoso? Como é que é isso, né? E a Melanie Klein diz que não. A gente já nasce com um quantum de inveja, um tanto de inveja. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Nós herdamos a herança de nós mesmos. Então, com quanto nós nos trabalharmos e sermos melhores nessa encarnação, vamos estar melhores na próxima. Percebe? Esse é o bem que nós levamos, né? O Jung diz que a nossa busca de vida na Terra não deve ser pela busca da felicidade, o sentido da vida, buscar a felicidade, né? Nós temos sim momentos felizes, mas a questão maior é a busca do autoencontro, do autodescobrimento, para poder nos transformar. Esse é o objetivo maior, né, dessa busca existencial. Então, a inveja, se nós analisarmos toda a história da evolução humana, ela é atávica, ela é instintiva e natural. Ela vem conosco desde homens das cavernas. E, assim como os animais, voltei aqui, desculpa. Eu estou passando, desculpa. Isso, cheguei. Assim como nós, a inveja em nós, ela é uma herança do nosso reduto ainda animalesco dentro de nós. Tá? Por quê? Porque os animais também têm inveja. Procura agradar um cão com outro ao lado. Ele vai rosnar, ele vai ficar raivoso, porque nós estamos agradando um e não o outro. Então, a inveja faz parte da nossa evolução. Será que a inveja é ruim? Ou será que existe inveja boa? Já pararam para pensar isso? Né? Na realidade, o que é ter inveja? O comportamento invejoso. É querer ter ou ser o que o outro tem ou o que o outro é. Né? Na realidade, não teríamos nada de mal. Só que o impulso invejoso, ele é raivoso, ele é destrutivo. Então, não importa nada eu querer ter alguma coisa como o outro tem. A questão da inveja maior é que ela destrói, ela procura destruir aquele ao qual a gente tem inveja. Né? Um exemplo que eu costumo citar é o seguinte, quanto os professores... hoje em dia os colégios estão cercados, a gente passa em todos os colégios, estão cercados com grades, né? Antigamente não tinha isso, você largava o carro lá e a hora que você voltava, tinham furado o pneu. Né? O que é isso? Quer dizer, a professora tem um carro, né? Bonito, vai lá e fura o pneu. Para quê? Porque não consegue destruir o carro inteiro, então... vai destruir o pneu. E o que a gente pode fazer com isso, né? É interessante que é importante a gente observar dentro de nós. Todos nós trazemos inveja. Porque muito dentro, principalmente das religiões, das casas espíritas ou não,
Qualquer religião. É comum se colocar, nossa, a inveja é um dos 7 pecados capitais, né? A cobiça, a inveja. Olha, vamos dizer que a inveja, ela deve, pela própria proporção que ela assume, ela é o maior dos pecados capitais. Porque ela procura, se a gente for nesse raciocínio, porque ela procura destruir tudo que tem de bom, né? Então, o indivíduo invejoso é aquele que não tem paz, não. Ele quer destruir o outro, está muito ligado com maledicência, vai lá, faz mal da pessoa, fala mal da pessoa, né? Agora, o que é importante? É importante que nós comecemos a observar dentro de nós que nós temos inveja, sim. No momento que a gente cai a ficha, né? Vamos falar assim. A gente começa a observar mais, essa é a questão da tão propalada reforma íntima, né? Se fala tanto dentro do centro espírita. Vamos observar o nosso comportamento. O que é que eu tenho? O que eu tenho dentro de mim? Por que eu tenho inveja X, Y, Z? Por que eu tenho inveja do outro? Por que eu tenho inveja da casa do outro, do carro do outro, do marido da outra, do irmão, enfim, da profissão do outro, né? No momento em que eu localizo isso dentro de mim, fica mais fácil, fica tranquilo. Porque eu vou começar a entender que se eu me esforçar, eu buscar, trabalhar, me empenhar, o Cristo fala disso, né? Que nada é fácil, a gente precisa se empenhar na melhora, na busca do mundo melhor, interno. Se eu me empenhar bastante, eu posso conseguir o que o outro tem. E aí, o que eu faço? Eu estou, de alguma forma, amorizando a inveja. Eu transformo esse impulso destrutivo em admiração, né? Então, de repente, olha, você tem uma coisa boa que eu gostaria de ter, tá? Eu consigo te admirar, eu não preciso te destruir. Isso é importantíssimo, para que nós entendamos como funciona a nossa mente, né? Quanto maior a inveja, maior a patologia, maior a doença. Se a gente observar na saúde mental, nós não vamos entrar por esse caminho, que o tempo não nos permite, mas se nós observarmos, quanto maior o grau de comprometimento mental, emocional da pessoa, maior é o seu grau de inveja. A inveja no adulto, por isso que é difícil, né? A gente disfarça para o outro e disfarça para a gente mesmo. Então, de uma forma geral, ela vem disfarçada. Ela vem em forma de intolerância, principalmente intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Então, a inveja, ela vem disfarçada de intolerância, ela vem na competitividade, num comportamento extremamente egocêntrico, porque aquela pessoa que é voltada só para ela mesma, não está preocupada com o outro, ela está preocupada apenas em receber, né, e não em retribuir. Ela está lá no período de desenvolvimento psicológico ainda egocêntrico, período infantil do desenvolvimento emocional, né? Não importa que ela tenha 70 anos de idade, ela ainda está lá. Por isso que a gente diz que nós podemos nos trabalhar até o fim da vida e nos melhorar. E geralmente são pessoas com grandes complexos de inferioridade. E a característica do invejoso é a ingratidão. Então, vamos tomar cuidado, porque a inveja, muitas vezes, ela vem disfarçada, né? Vamos tomar cuidado, porque ser humano é complicado. Às vezes, o casal está passando por um problema sério, vem uma amiga ali e olha, porque
vamos pôr um problema com sogra, né? Que sogra é um problema sério, né? A gente precisa aprender a ser sogra. Sogro, sogra. E aí vem a amiga do lado e diz assim, olha, sim, porque a sua sogra não é uma pessoa legal, ela fez isso. Então, na realidade, ela está corroborando, ela está, de alguma forma, botando lenha na fogueira, para que essa pessoa fique mesmo cada vez mais longe da sogra. E será que é esse o comportamento desejável? Não. Essa pessoa, muito provavelmente, está com inveja, porque do casamento, do marido, enfim, da situação que o outro vive, né? Então, por isso, existem inúmeros exemplos, mas, enfim, para pensar nisso. Agora, a criança é natural. Ela expressa tranquilamente a inveja, né? Ela morde, ela empurra, ela chora, dá pontapé. Então, ela expressa muito naturalmente o comportamento invejoso. E nós precisamos tomar, nós adultos, pais, adultos e pais, tomar muito cuidado com a comparação entre irmãos. Porque se você faz uma comparação benigna, olha, o seu irmão está estudando tal coisa, você também vai, sei lá, uma coisa boa, tudo bem. Mas o que geralmente usualmente se faz, né? Se compara dizendo que um é melhor que o outro. Então, você está, de alguma forma, exacerbando a inveja entre irmãos. Porque a inveja entre irmãos, assim como na criança, assim como no adulto, tranquila, natural, ela existe, né? Nós precisamos aprender a lidar com ela. E, de alguma forma, aprender a amorizar essa inveja, né? Transformá-la, transformar esses impulsos destrutivos em admiração. E aqui a gente colocou como o lado B do amor, né? Quem ama, admira, né? Principalmente entre os casais. Se não existe admiração, precisamos cuidar muito, porque a inveja está graçando aí pelo meio. Então, há que se tomar muito cuidado. E nos relacionamentos onde a ingratidão e a inveja prepondera, esses relacionamentos são muito cruéis, muito sofridos, né? Então, vamos observar como estão os nossos relacionamentos, né? De uma forma geral. E a gratidão. O que é a gratidão? A gratidão é poder devolver ao outro aquilo que o outro nos deu. Fácil, né? Não é fácil. Porque no momento que você consegue devolver para o outro, significa que você está reconhecendo que o outro tem alguma coisa que você não tem. Aí fica difícil, aí entra a inveja, né? Então, é difícil reconhecer. E como é que é essa coisa da gratidão, né? Aí nós voltamos com Melanie Klein. O bebê só pode sentir satisfação completa se for amado. E é a satisfação que forma a base da gratidão. Por isso se fala tanto em cuidados com o bebê. Hoje os convênios dão curso para aprender a dar banho, para o pai participar e a mãe, enfim, envolver o bebê, né? Mas isso vai muito do interior, dessa relação que se estabelece entre a mãe e o bebê. Não vamos nos esquecer que o bebê é um ser reencarnante. Ele não veio aqui como uma tábula rasa, né? Que nós vamos imprimir nele todas as emoções. Então, a emoção, o sentimento de gratidão, ele vem... a matriz da gratidão está instalada
nos primeiros relacionamentos da criança. Qual é o primeiro relacionamento externo da criança? Porque até então ela estava no ventre da mãe. O primeiro relacionamento externo é com a mãe, com o seio da mãe e com a mãe. Quando a gente fala seio da mãe, também pode ser o substituto, a mamadeira, né? E a questão é da maternagem, como você agrada, como você envolve, como você cuida do bebê. E também do cuidador. De repente, a criança não tem mãe, ou a criança foi adotada, nem por isso ela vai deixar de adquirir os princípios básicos da gratidão aqui na Terra. Porque nós sabemos que nós trazemos as nossas heranças, mas elas podem ser, de alguma forma, podem ser não. A gente vê em situações em que elas são melhoradas. A gente vem na vida, neste plano na Terra, para melhorar a nossa encarnação, né? Então, os primeiros anos infantis são básicos e fundamentais. Então, por que isso? Porque a amamentação possibilita o sentimento de unidade com outra pessoa. Porque a criança, já observaram, o bebê chora, você põe na mãe, ela não precisa nem amamentar, só o fato da mãe segurar, a criança sente os batimentos cardíacos, a criança sente a mãe, né? Então, esse sentimento de unidade é importantíssimo, porque é a base da segurança que a criança vai ter posteriormente durante sua vida na Terra. Ela vai desenvolver, quanto melhor for feita a amamentação ou a maternagem com a criança, melhor as situações de gratidão. Quanto mais ela recebe, mais ela é satisfeita. Ela pode receber o leite. Já observaram o bebezinho na hora que ele acaba de mamar? Você olha, parece que ele está em êxtase, que ele está numa tremenda satisfação, né? Mas também, como nós trazemos as nossas heranças pretéritas, vocês já observaram que tem bebezinho que morde o seio da mãe? Porque o leite não foi suficiente. Aí tem uma série de coisas, né? Então, é importante a família no desenvolvimento da gratidão. Por quê? Aí, no seio familiar, vão ser ensinados os primeiros passos da gentileza, da bondade, que são os primórdios, né? Muito obrigado, ensinar a criança a ser grata. Então, a família é extremamente importante. Então, de alguma forma, a gente pode falar que gratidão, uma resposta emocional, a um ato moral benéfico recebido por outra pessoa. Só que tem um detalhe, né? Pela própria etimologia da palavra, pela própria origem da palavra, tem que ser um sentimento agradável, vem do latim gratus, grato. É agradável, é um sentimento agradável, a gratidão. É um sentimento que faz bem, é diferente de dívida, de a gente sentir que está em dívida com outra pessoa. Nada disso. A gratidão é um sentimento agradável. Que bom a gente poder desenvolver isso dentro de nós. A gratidão está muito relacionada com a generosidade. E como todo talento, como toda virtude, ela precisa ser exercida, ela precisa de exercício, de treino. Aí a gente trouxe aqui algumas teorias psicológicas modernas que trazem a gratidão assim como barômetro moral. O que é isso? O barômetro é aquele aparelho que mede a mudança do tempo, não é? Então, se nós começarmos a pensar em gratidão como exercício, a observar o mundo com os olhos de gratidão, porque isso é um exercício que nós devemos fazer. E um parênteses aqui, existe a recomendação
de muitos estudiosos, muitos psicólogos no assunto, que a gente tire um dia, pelo menos um dia na semana, alguns minutos, para fazer uma reflexão sobre o que nós temos recebido. 3 coisas as quais nós recebemos que nos agradou muito, 3 pessoas que nos ajudaram muito, que foram extremamente importantes na nossa vida. Quando nós fazemos isso? Será que nós fazemos isso? Então, vamos começar a pensar num exercício. Podemos escrever num diário, e durante uma semana, né, um dia na semana, escrever no diário 3 pessoas, 3 coisas. E podemos fazer já, pensar nisso agora, sair daqui pensando nisso. O que temos recebido? Porque a grande questão é que a gente está o tempo inteiro localizando a falta, né? E não olha o que a vida tem nos dado. As bênçãos do movimento livre, da saúde, da afetividade, enfim, tudo que nós temos o tempo todo, da companhia, da amizade, enfim, nós só nos damos conta quando nós perdemos. E será que dá tempo? Então, vamos tentar entrar em contato com tudo que temos. Agradecer pelo sol, pela manhã, pelo dia. A cada dia, mais um dia na terra, para refazer caminho, mais um dia de oportunidade de reparar. A Melanie Klein tem um outro livro fantástico, Amor, Ódio e Reparação. Nós precisamos fazer a reparação, né? O Cristo disse que nós precisamos caminhar, né, para ir passo para o nosso inimigo e nos recompor com ele enquanto é tempo, enquanto nós estamos aqui. Mas vamos voltar nas teorias modernas, né? A gratidão como barômetro moral seria a gente perceber se nós estamos antenados na gratidão e não na falta. Então nós vamos perceber que o outro está fazendo alguma coisa de bom para a gente. E se nós pararmos para observar o tempo inteiro, né, a gente tem isso. E essa percepção faz com que a gente tenha uma relação mais positiva, mais amorável com aquele que fez alguma coisa. Lembrando sempre que a gente só pode agradecer quando a gente consegue receber, né? A gratidão como fonte de motivação moral. Ou seja, a gratidão em si, para quem já está de alguma forma desperto para isso, faz com que desenvolva um altruísmo recíproco. Ou seja, eu faço bem para você, você vai tentar fazer o bem para mim ou fazer para o outro. Lembram-se daquele filme, A Corrente do Bem? Quem faz o bem, recebe o bem e vai fazendo o bem. Se todos nós fizéssemos o bem todos os dias, o mundo estaria muito melhor. E terceiro, a gratidão, o comportamento de gratidão é um reforço à benevolência. A gente, quando começa a fazer o bem e consegue, de alguma forma, receber essa paz, essa alegria em fazer o bem, né, nós vamos cada vez mais estar motivados para fazer o bem. Quem começa num trabalho social, como nós começamos aqui no Francisco de Assis há quantos anos e em todas as casas, a gente não quer parar mais. Porque o bem, fazer o bem, faz bem. Existem muitas dificuldades para vivenciar a gratidão, lógico, né? A primeira delas é assim, nós renascemos num contexto imediatista, materialista, consumista, onde se a gente não tem o que o outro tem, te fica sofrendo. A gente só acha que vai ser feliz quando tiver uma casa maravilhosa, quando tiver um carro maravilhoso, enfim. Né? E, na realidade, os prazeres sensoriais, eles superam a busca do equilíbrio emocional, trazendo os transtornos emocionais de toda ordem. Né? E aí,
o que é isso, né? Nós estamos tendo muita dificuldade de entrar em contato com a nossa sombra, ou seja, com aquele lado difícil que a gente sabe que tem, aquele lado obscuro dentro da nossa personalidade que faz com que nós fazemos muitas vezes sofrer aqueles que nós mais amamos. Isso é a sombra. Né? E o que nós estamos fazendo com isso? Vamos tentar entrar em contato com isso. Vamos sair da nossa zona de conforto. Né? E parar com esse sentimento de autodestruição, que faz parte da nossa vivência. Nós trazemos dentro da nossa personalidade duas grandes forças, né? As forças que nos levam à construção e as forças que nos levam à destruição, Eros e Thânatos. E esse comportamento autodestrutivo, muitas vezes, eles nos leva a comportamentos masoquistas. Então, nós gostamos de sofrer, né? E nos colocamos numa posição de vítima mesmo. Queremos sofrer ao invés de vivenciar a alegria de viver. E temos muita dificuldade de mudar os nossos hábitos. E como temos? Então, vamos começar a observar isso. Como é difícil. Recentemente, nós mudamos depois de 23 anos num lugar. Nossa, muito difícil. Porque a gente saía, dali 5 minutos você estava no centro da cidade, né? Agora demorou um pouquinho mais, nossa, como é difícil mudar o hábito, né? Como é difícil, gente. Imagina, isso é o mínimo, né? E os hábitos de comportamentos difíceis que nós temos, de não falar aquilo, não conversar com a pessoa que está ao lado, de pedir perdão, enfim, os conflitos que nós temos entre o que nós pensamos que nós somos e aquilo que nem realidade nós somos, né? A dificuldade em contactar o eu ideal e o real. Quando a gente começa a ter compaixão, a gente começa a ter amizade desinteressada, porque muita gente tem amizade interessada, né? A gente sabe disso. Então, um desejo de retribuir o que o outro nos deu, diferente de dívida, não é cobrança. Nós começamos a despertar a gratidão em nós. Será que nós já estamos assim? E também, não só na tranquilidade, na paz, né, retribuir, alegria, não, nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Paulo, apóstolo, ele agradecia a Deus pelos momentos de dor. E olha que Paulo foi um exemplo, né, de dor e sofrimento em prol da causa do Cristo, né? Agradecer os momentos difíceis. E nós que sabemos que não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos passando por momentos difíceis porque precisamos aprender. A vida é uma escola e nós temos lições a aprender. Enquanto nós não aprendemos, nós não saímos aí daquele local. E agora, finalmente, né, nós entramos num caminho da plenitude, o autodescobrimento, o autoencontro, a superação dos conflitos, procurar resolver, de alguma forma, os conflitos que nos afligem. Não significa que eles vão embora, não. Não significa que nós vamos ter uma vivência de plenitude, sem dor, sem decréscimo do corpo físico, não, de jeito nenhum. Mas nós vamos procurar ter uma integração maior com nós mesmos. E vamos, então, ser mais generosos. A gratidão flui mais naturalmente em nós. E vamos ter, então, muito mais saúde e alegria de viver, como Francisco de Assis, que teve uma integração fantástica com todos os seres, né? O irmão Sol, o irmão Lua, com os animais, com a natureza,
com os vegetais, e teve desenvolvido nessa experiência de luminosidade, de luz, né? Que nós precisamos todos ir em busca desse caminho, conforme Joana de Ângeles nos diz, nós podemos chegar lá. Né? Então vamos olhar o patrono da nossa casa, né? Esse que teve uma vivência fantástica, que teve essa experiência transpessoal, saiu, né, de si, ele conseguiu externalizar o Deus interno, a integração com o todo, com a natureza, com Deus. E vamos observar esse exemplo de amor e lembrar do nosso Mestre Jesus, que nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz, que Jesus nos abençoe.